Mais uma sobre sinalização viária. A placa TIT06 indica, realmente indica, porque ela é uma placa de atrativo turístico, então ela faz parte do grupo das placas de indicação, diferente das placas de regulamentação e das de advertência, né? Regulamentação as redondinhas, advertência as quadradinhas de cor amarela. Isso aqui eu estou vendo o quê? Eu estou vendo uma juba de um leão aqui dentro, né? Quem olha rápido assim pode até achar que é um macaco, mas não é não. Isso é um leão. E o que essa placa quer dizer? Ela indica o quê? É uma placa de atrativo turístico que indica o quê? Animal selvagem? Bom, o leão é um animal selvagem. Será que é? Exposição agropecuária com até um touro, um cavalo, não sei, nem um peão em cima pulando. Não é esse caso aqui não, então já vou até eliminar. Zoológico? Poderia ser, não é? Ou zoosafari? Será qual delas que é? Então, a de zoológico ela tem um elefante dentro. É a mesma plaquinha, porém, em vez de um leão, tem um elefantinho de lado. Ok? Então, não é zoológico. E aí, vocês vão ficar com animal selvagem ou zoosafari? Não tem animal selvagem nas placas de atrativo turístico. Animal selvagem você vai encontrar nas placas de advertência, aquelas amarelas de cor quadrada. Você até tem um animal ali, né, atravessando a pista, inclusive não é um leão, é um viadinho, não é um cervo, sei lá o que é aquilo. Aí sim, animal selvagem, só nas placas de advertência. Placa de atrativo turístico, zoosafari. O que é até estranho aqui pra gente, porque no Brasil, pelo que eu saiba, não tem zoosafari, mas você com a sua habilitação brasileira pode dirigir em outros países. Então pode ser que você está fazendo um tour lá pela África, quem sabe. Então vê uma placa dessa, ela já sabe, isso aqui é uma área de zoosafari. Letra D de dada a resposta. Mais uma sobre sinalização viária. Seu uso é obrigatório em rodovias e em vias de trânsito rápido, com intervalos máximos de 1 km. Estamos referindo a quê? Bom, a questão aqui está pedindo o tipo de sinalização que o uso é obrigatório em rodovias ou vias de trânsito rápido. Só nelas, só rodovias e vias de trânsito rápido. Rodovias são vias rurais, né, que ligam uma cidade a outra. Vias de trânsito rápido são vias urbanas, porém de grande fluxo, fluxo intenso, sem interrupção, sem travessia de pedestre, lembra? E aí, nós estamos referindo que com intervalos máximos de 1 km, ou seja, tem que ter essa placa aí de tanto em tanto tempo, ou de quilômetro em quilômetro. Que placas são essas? De advertência, marcas viárias, marcos quilométricos ou placas de velocidade máxima, hein? Essa aqui é a resposta. Já viram aquelas plaquinhas baixinhas? Elas vêm baixinhas ali com 1,5 m, 80 centímetros a 1,5 m, eu acho que é a altura delas, ali na margem da via, que ela vem demarcando, ó, quilômetro 30, quilômetro 31, quilômetro 35, quilômetro 36. São chamados marcos quilométricos. Elas são obrigatórias nas rodovias e vias de trânsito rápido em espaçamento máximo de 1 km. Preste atenção, porque antigamente esse espaçamento era outro. Isso mudou ao longo do tempo aí. Hoje, na atual legislação, o espaçamento entre essas placas de marcos quilométricos, demarcando ali qual quilômetro daquela rodovia você está, é de 1 em 1 quilômetro. Ah, professor, mas eu viajo aí, eu fico prestando atenção, costuma vir de 2 em 2, 3 em 3 quilômetros, 5 em 5, pois é, porque nem sempre o órgão de trânsito cumpre a risca o que a norma determina. Mas lembre, você está estudando legislação de trânsito, então você precisa conhecer a norma. E a norma hoje estabelece que essas placas de marcos quilométricos, que demarcam em que quilômetro da rodovia você está, rodovia ou via de trânsito rápido, numa das duas, é de 1 em 1 quilômetro. Anote isso aí. Mais um sobre sinalização viária. A placa de regulamentação utilizada nas áreas de segurança é área de segurança. Preste atenção nisso. São áreas onde o poder público, ou órgão com circunscrição sobre a via, o órgão que administra aquela via, não quer que você imobilize o veículo ali. Em frente a um banco, em frente a uma delegacia, em frente a um fórum. São chamadas de áreas de segurança. Normalmente podem ser utilizadas essas áreas para estacionamento de viatura, outro veículo, mas você não. Então, nessas áreas de segurança, a placa que vai ser utilizada é a de proibido parar e estacionar. Essa bonitinha aqui, ó, tem um E com 2 riscos em cima, 2 tarjas transversais. Proibido estacionar? Não é só proibido estacionar, é proibido parar e estacionar. Essa é a placa utilizada nas áreas de segurança. Letra B de bola a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa.
Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. Transitando atrás de um caminhão, o motociclista é surpreendido com um obstáculo na pista, como um buraco ou uma lombada. A forma correta de agir nessa situação é reduzir a velocidade a qualquer custo. Tá vendo esse qualquer aqui? Ele é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe o que são cascas de banana. São palavras, termos que o Detran coloca no meio de uma alternativa para você pisar, escorregar e cair. Por isso que eu chamo de casca de banana. Quando isso aparece numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser errada, falsa. E essa aqui é falsa. Você não vai reduzir a qualquer custo. Não é assim, tá? Letra B. Usar os freios traseiro e dianteiro simultaneamente. Se você nunca pilotou, mas talvez sentado no banco do carona ali, do passageiro, na motocicleta, você já pode ter percebido. Quando de repente aparece um buraco, uma lombada, e se o condutor ali, o motociclista, frear, o que ele faz? Ele aciona, ele contrai a suspensão, né? Porque sobrecarrega a suspensão, e na hora que passa pelo buraco ou pelo quebra-mola, a pancada é maior. A pancada é maior. Isso vale tanto para carro quanto para moto, tá? Eu, às vezes, dirigindo uma viagem, o DENIT, é perito em colocar ali um quebra-molinha numa rodovia, que é um absurdo, né? Às vezes sem placa sinalizando, sem pintar o quebra-mola, é um absurdo. Aí a gente é surpreendido com ele. Se eu frear, eu contraio a suspensão e o carro passa batendo mais ainda. Então eu não freio. O frear não é adequado nesse caso de você ser surpreendido com um buraco ou uma lombada, tá? Não faça isso. Aumentar a velocidade é besteira. Vai passar correndo ainda mais? Não. Acionar a manete de embreagem, falando aqui manete, porque nós estamos numa motocicleta. Se fosse num carro, poderia ser o pedal, né? Acionar a manete de embreagem e deixar a moto passar livre pelo obstáculo, sem acionar os freios. É isso aí. Letra D de dado. Parece não ser a correta, mas quem pilota sabe do que eu estou falando. E você, que é um aluno, vai se tornar um piloto daqui a um tempo, tanto de carro quanto de moto. Você vai perceber que agindo dessa forma, o impacto no veículo é menor e isso vai prejudicar menos para quem está dentro do veículo. Não vai sentir tanto a pancada ali do buraco ou da lombada. D de dado a resposta. Sinalização viária. A placa R32 regulamenta o quê? Essa placa aqui, ó. Estou vendo um ônibus de frente dentro de uma placa de regulamentação. Tem gente que vai confundir isso aqui com ponto de ônibus. Não é. Quando é ponto de ônibus ou ponto de parada, a placa é azul, ela é no formato retangular colocado na vertical e aqui dentro vai vir o ônibusinho desenhado aqui, né? Essa azul é a placa de ponto de ônibus, ou ponto de parada. Essa aqui não. E interessante que até determinados órgãos de trânsito costumam confundir. Coloca essa placa aqui no ponto de ônibus. Não pode, essa aqui é outra coisa. Essa placa aqui seria circulação exclusiva de caminhões. Isso aqui não é um caminhão, você está com cara de ônibus. Já vou eliminar. Estacionamento regulamentado para ônibus. Se fosse estacionamento regulamentado, teria a letra E de estacionamento. Então não é estacionamento. Trânsito regulamentado para veículo de grande porte. Olha, normalmente quando a sinalização de trânsito quer representar veículo de grande porte, eles colocam caminhão e carreta, eles não colocam ônibus. Então, não é. Sobrou letra D. Circulação exclusiva de ônibus. Essa, quando você perceber essa placa aqui num determinado trecho, pode saber, aquela via, normalmente não é a via toda, a pista toda, mas aquela faixa de trânsito ali, só pode circular ônibus, é exclusiva para ônibus. Se você circular ali, você vai estar cometendo infração de trânsito e pode ser multado. Normalmente vai ter câmeras ali ao longo dessa faixa de trânsito, sinalizada com esta placa, e a câmerazinha monitorada lá numa central vai ver você circulando por ali, a multinha vai chegar para você depois, beleza? Circulação exclusiva de ônibus. Eu ia falar caminhões porque tem uma dessa também, com caminhãozinho desenhado. Também, mesmo sentido, circulação inclusiva de caminhões, veículos de grande porte. Nesse caso aqui, letra C, é para ônibus. Questão sobre sinalização viária. A marca de canalização MC04 identifica o quê, hein? Está aqui representada na ilustração para você a marca, está até destacada aqui com uma marcação em vermelho, né? Mas a sinalização em si é essa tipo uma espinha de peixe aqui, ó.
MC, M de marca, C de canalização. 04 é a sequência, tem 01, 02, 03, 04 e vai, né? Precisa decorar esse código, professor? Não. Tem que aparecer a sinalização na ilustração para você saber do que se trata. Então, essa sinalização aqui, ela identifica o quê? Que a conversão à esquerda é permitida. O que é conversão? É virar. Essa sinalização aqui está indicando que virar à esquerda é permitido? Não, até porque permitir ou proibir é função de placa de regulamentação. Não é o caso, isso aqui é marca de canalização, é sinalização horizontal que está no chão, nem placa é. Então não tem permitido aqui não. Que a pista passa a ser dividida por um canteiro central com fluxos de tráfego no mesmo sentido de direção. Fluxos de tráfego no mesmo sentido. Olha a letra D. Eu batendo o olho na questão, eu já identifiquei aqui duas irmãs brigonas. Isso é um macete, tá? Guarda esse macete aí. Quando você bater o olho nas alternativas, encontrar duas muito parecidas, quer dizer que elas são irmãs. Só tem uma diferencinha entre um e outro, ó. Aqui fala mesmo sentido e aqui fala sentido duplo. Quando é mesmo sentido, é porque tanto de um lado quanto do outro vai na mesma direção. Quando é sentido duplo, um lado vai, o outro vem. Certo? A diferença dessa B para essa D é só esse detalhezinho aqui. Quando você encontrar duas irmãs brigonas, elas são parecidas, mas uma fala uma coisa, a outra desmente. A resposta tem que ser uma das duas. Então, só de saber disso, eu já chego eliminando a letra C e a letra A, porque eu sei que a resposta tem que ser B ou D. Guardou esse macete? Então, bora lá. Nesse caso aqui, o trânsito ele é no mesmo sentido, ou um lado vai e o outro vem? O que vocês acham? É no mesmo sentido. Sabe por quê? Porque essa marca de canalização é de cor branca e se você cochilou nessa aula, você errou essa questão de bobeira. Porque tem uma aula, um trechinho da aula lá, onde a gente fala sinalização horizontal de cor branca, fluxos no mesmo sentido. Sinalização horizontal de cor amarela, fluxos opostos. Trânsito vai, trânsito vem. Isso vale tanto para a linha divisória, essa que tem aqui no meio, quanto para qualquer sinalização que estiver no centro da pista. Guardou isso? Toda vez que a sinalização do centro da pista, seja ela marca de canalização, canteiro fictício, linha divisória, toda vez que a sinalização do centro da pista for de cor branca, vai ser fluxo no mesmo sentido. Só vai. Quando ela for de cor amarela, sentidos opostos, ou seja, duplo, vai e vem. Então, nesse caso, não é duplo, porque aqui é branco, é mesmo sentido. Ficamos com a letra B de bola. Aprendeu um macete, que é das irmãs brigonas, e eu reforcei a questão do amarelo e o branco na sinalização central da pista, dizendo exatamente qual foi a resposta aqui. Já uma mini aula para você só nessa questão, hein? Sinalização viária. A placa SAU 21, essa bonitinha aqui que tem um aviãozinho, ela sinaliza que há aviões voando em baixa altura. Veja bem, existe uma placa de advertência, aquela de cor amarela, que tem um aviãozinho dentro dela. Essa placa amarela com aviãozinho dentro dela é que representa isso aqui, ó. Porque ela é uma placa de advertência, então ela está alertando os condutores, ó, se escutar algum barulho ou perceber algum avião voando em baixa altura, não precisa assustar não, tá? Aqui é normal, tem aeroporto nas proximidades, então há aviões voando em baixa altura. Essa representação é da placa de advertência, essa aqui não. Essa aqui não tem nada a ver com avisar que tem aviões voando a baixa altura. Então tá fora essa. Guardou? Aviões podem pousar na pista onde você está transitando. Gente, isso na norma de trânsito, na legislação de trânsito, não é permitido. Poderia até acontecer no caso de emergência, mas a emergência não vai ser previamente sinalizado com placa. Emergência é um avião que deu uma pane, não teve onde pousar, pousou na pista ali, correndo o risco, inclusive, de pousar em cima de algum veículo, colidir com algum veículo. Então, isso é um caso totalmente excepcional, motivo de força maior. Não vai ter uma placa lá te alertando que ali
Absolutamente não, né, gente? Não faz o menor sentido. Existe um aeroporto nas proximidades? Opa! Essa aqui é uma placa de serviço auxiliar. O que é serviço auxiliar? São aquelas placas azuis que vêm nas margens das vias de trânsito rápido e rodovias, te avisando sobre serviço nas proximidades. Ó, tem borracharia, tem hotel, tem restaurante, tem banheiro, tem telefone público, tem aeroporto nas proximidades. Sacou? Essa aqui é a resposta. Serviços mecânicos em aviões são oferecidos ao longo da via. Imagina, como é que o avião vai pousar ali ao longo da via onde você está para receber serviço mecânico? Não faz sentido, né? Letra C, a resposta. Sinalização viária. As placas A19, A21C e A27B, que são essas três aqui, advertem, né? Aqui está falando adverte, está faltando um M aqui, advertem, respectivamente. Esse respectivamente significa na ordem que elas foram colocadas. Elas advertem, respectivamente, sobre o quê, hein? Lombada. Isso aqui é uma lombada? Não. Lombada é o quebra-mola. Isso aqui é um quebra-mola invertido. Isso não é lombada. Então tá fora. Eu vou até eliminar. Depressão. Ah, isso mesmo. O quebra-mola invertido chama depressão. Então aqui tá ok. Estreitamento de pista à direita. Veja bem, eu tenho duas faixas de trânsito. A faixa da direita está estreitando. Ó. A da direita está estreitando. Ok. Via lateral à direita. Ó. Eu estou na via principal e à direita tem uma via lateral aqui. Ó. Também ok. Essa é a resposta. B de bola. Só ter tranquilidade. O Detran tenta te confundir, colocando esse monte de código estranho aqui, numerando esse monte de placa, botando uma palavra difícil, que é o respectivamente, mas assista essa questão com calma, presta atenção nas dicas que eu estou dando, que você não vai cair nesse tipo de pegadinha na hora da prova. Sinalização viária. Pela ordem, as placas A4A e A32 advertem o quê? Então, na ordem, tem que ser jeito tá aqui, tá? Essa primeira aqui, eu estou vendo duas curvas é o que a gente chama de curva em S. E aqui eu estou vendo um estreitamento de pista no meio aqui. Como ela começa a estreitar e depois alarga de novo, isso aqui é a chamada ponte estreita. Então essa primeira aqui, confluência à esquerda. Confluência, gente, é quando você tem uma via assim e outra assim. Ó. Isso é uma confluência à esquerda. Não é. Estreitamento de pista ao centro, até poderia ser. Só que isso aqui não é estreitamente de pista ao centro, porque o estreitamento de pista ao centro, ela começa estreitando e fica estreitada. O desenho é assim, ó. Quando ela estreita e depois abre de novo, não é estreitamento de pista ao centro, é ponte estreita. Guarde esse detalhe, hein? Ó, aqui, ó, essa aberturazinha aqui, ó, é que faz a diferença do estreitamento de pista para o ponte estreita. Detalhe. Na hora da prova, o Detran, sabendo que é um detalhe, ele pode botar isso numa questão de confundir. Então, não é. Letra A está fora. Curva à esquerda. Esse aqui não é uma curva, aqui são duas curvas. Bifurcação ao centro. Não tem nada a ver, bifurcação. Curva acentuada em S à esquerda. Bom, já sei que é uma curva em S, que já estava escrito aqui. É acentuada, porque são duas curvas fechadas, perigosas? Sim. É à esquerda. Dá para saber pelo Azinho. Ó. Toda vez que tiver essa última letra aqui, ó, for um Azinho, é alguma coisa para a esquerda. Se fosse um Bzinho, seria para a direita. Então, é para a esquerda? Eu sei que é, porque é um Azinho. Então, esse aqui está ok. Ponte estreita? Ok. Lembram que eu falei? Se fechou e abriu de novo, é ponte. Essa é a resposta. Curva esquerda? Não, não é só curva, é curva em S. Ponte estreita? Ok. Então, muitos aí podem ter respondido letra D, sendo que, na verdade, isso aqui é uma curva em S. Né? São duas curvas, curva em S. Letra C, a resposta. Mais um aí de direção defensiva. Os automatismos são classificados pela direção defensiva como? Automatismos são gestos, atos praticados pelo condutor de forma natural, sem perceber. E por que esses automatismos acontecem? Porque ele habitua a fazer de um determinado jeito. Então, o jeito de você pegar na alavanca de marcha, o jeito de você pisar nos pedais de freio, o jeito de você regular o banco para você dirigir, o jeito de você pegar no volante, o jeito de você virar o volante, tudo isso vai virar hábito, tudo isso vai virar automatismo. E esses automatismos podem ser corretos ou incorretos. Os incorretos você elimina logo no início, por isso seu instrutor tem que ficar ligado nisso aí.
Porque se ele deixar você ficar fazendo numa postura incorreta, aquilo vai virar um automatismo incorreto e depois para tirar aquele vício vai ser terrível. Já em contrapartida, tudo que for automatismo correto, ou tudo que for postura correta, ele vai te orientar, procure sempre fazer daquele jeito, para então virar um automatismo correto e a partir dali você não consegue mais fazer errado. Então a resposta aqui, letra D de dado, eles são corretos ou incorretos. Elimine os incorretos, adote sempre os automatismos corretos.